Pessoal, bom dia. A aula de hoje a gente vai tratar sobre o assunto de listas circulares. Então, dando continuidade ao assunto de listas dinâmicas em Python, a gente vai estar abordando o assunto de listas circulares. Então, só puxando, só pegando um gancho do assunto passado, que foi sobre listas duplamente encadeadas, a gente inicia agora e já aproveita para dizer que vai concluir esse assunto de listas com esse assunto particular de listas circulares. Então, como é que a gente tem uma lista comum, como é que a gente representa uma lista simplesmente encadeada, essa que a gente viu, que a gente abordou em assuntos anteriores. Então, vocês veem aí na lousa, que a gente tem aqui uma lista L, e aí a gente tem aqui, vamos supor que a gente tem aqui dois elementos, nessa nossa lista, uma lista de números, de inteiros mais especificamente, e aí a gente tem apenas dois números, e assim está. Então a gente tem aí dois TADs especificados nessa nossa lista. Primeiro o TAD, aqui está o TAD 1, que é o TAD lista, e aqui embaixo a gente tem os elementos nós, que é o nosso segundo TAD, que são os TADs nós. Então, essa nossa lista ela é composta por dois elementos, sendo o elemento 4, sendo o primeiro o elemento 2, depois o elemento 4. Percebam que essa lista ela está ordenada por um motivo apenas aleatório, mas ela poderia muito bem estar totalmente desordenada, com o 4 vindo antes do 2. Então tudo bem, isso aqui é uma lista simplesmente encadeada, que a gente já está habituado a trabalhar e que a gente viu várias operações, como de inserção, como de remoção, como de buscar um elemento em determinada posição, entre outras operações. Tudo bem. Então, como é que funciona uma lista circular? Qual é a diferença entre uma lista circular e uma lista simplesmente encadeada? Então, aí está uma lista encadeada, uma lista com elementos alocados dinamicamente e que a gente trabalhou bastante até este momento da nossa disciplina. Então, vamos colocar aqui como é que funciona uma lista circular, em diferença da lista simplesmente encadeada. Então aqui está a minha lista L, eu tenho aqui os elementos 2, o elemento 4, e vou colocar aqui somente mais um elemento, uma pequena diferença da lista anterior, eu tenho o elemento 2, o elemento 4 e o elemento 3. A diferença entre uma lista simplesmente encadeada e uma lista circular é que o último elemento dessa minha lista ela vai apontar aqui para o primeiro elemento, ou seja, o elemento final da minha lista, o último elemento da minha lista irá apontar para o início da minha lista. Então veja só, se em uma lista simplesmente encadeada a condição de parada quando a gente quer percorrer os elementos de uma lista é verificar se a gente chegou no apontamento, na referência vazia, a condição de parada para uma circular vai ser se a gente chegou, ou seja, se o último elemento, se o elemento que a gente está posicionado está apontando para o mesmo lugar que a cabeça da lista está apontando. Percebam que o elemento aí 3, este é o último elemento, ele é o último elemento, e o seu apontador, ou seja, aqui está o nosso elemento nó, que é composto por dado e pelo apontador próximo. Então, no último elemento, a referência deste ponteiro próximo, deste apontador próximo, deve ser igual ao elemento da cabeça da lista que é representado aqui
nesta imagem, tá? Por esta letra L, tá? Então aí está um exemplo, aí está representada uma lista circular. Então, beleza. Quais são as operações que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Em uma lista que é circular, uma lista simplesmente encadeada e uma lista que é circular. Só para complementar aqui os demais elementos, tá? O nosso tá de nó, ele é composto por duas propriedades, tá? Uma propriedade representa o dado, a segunda propriedade representa o apontador para o próximo elemento. Então, aqui também no elemento 4, nós temos o dado, tá? E aqui a gente tem o próximo elemento, que é nada mais do que um apontador para o próximo nó. Tudo bem, então a gente vai agora iniciar, tá? A abordagem. A gente vai iniciar, na verdade, a gente vai iniciar o assunto, tá? De quais são as operações que a gente pode executar, que a gente pode, na verdade, implementar, tá? Em cima das listas circulares. Então vamos lá, vou apagar aqui e vou começar com uma lista circular com apenas dois elementos. Então vou colocar aqui uma lista circular, aqui está a minha lista representada pela variável L, e aqui eu tenho os elementos 2 e o elemento 4. O elemento 4 ele aponta para o meu elemento 2. Vamos supor então que eu queira, tá, inserir aqui um elemento 5, tá? Um elemento 5 no início da nossa lista. Deixa eu só apagar aqui que eu vou colocar um espaço. Eu vou refazer apenas essa lista. Então aqui está minha lista L. Vou apenas deixar um espaço mais apropriado, tá? Então aqui está o elemento 2. E o elemento 2 ele aponta na verdade para o elemento 4. Beleza. E o elemento 4, que é o último elemento, aponta para o início da lista. Tudo bem. Então o que é que a gente vai querer fazer agora? Vamos supor que a gente queira inserir, tá, um elemento 5. Então a nossa ideia é inserir o elemento 5. É essa inserção aí. Beleza. Qual é o primeiro passo, qual é a primeira etapa que a gente tem que trabalhar, tá? Em qualquer lista que seja, ou em qualquer estrutura de dados que seja. Vamos supor que eu queira inserir o dado 5, tá? Então, o primeiro passo, na verdade, é a gente tentar alocar, tá, um nó, tentar criar um nó para esse elemento 5. Nesse caso aqui, a gente, primeiro de tudo, vai ser definir, tá, que o nosso nó vai ter o conteúdo 5, uma vez que a nossa lista ela suporta, tá, apenas inteiro. Então, o passo 1 está aqui representado, tá? O passo 1 está aqui representado, que é a criação do nosso nó. Beleza, e quando a gente cria o nosso nó, tá, o nosso nó é dividido em dado e nas propriedades de dado e de apontador para o próximo, e o nosso próximo, inicialmente, ele aponta para vazio, tá? Que está representado aí por essas três listinhas, tá? Que representam o vazio. Então tudo bem, nosso passo agora é colocar o 5 antes do 2 e fazer com que o elemento 4, tá, aponte para o elemento 5. Da mesma forma, fazer com que a cabeça da lista, tá, também aponte para o elemento 5 e este seja o nosso primeiro elemento. Ou seja, a gente quer implementar aqui a operação de inserir no início de uma lista circular. Então vamos lá. Primeiro passo, criar o elemento, tá? Na verdade criar o nó, tá? Que a gente acabou de criar o nó. E aí a gente vai pensar, tá? A gente vai refletir sobre qual será o segundo passo. Então vamos lá. O que é que vai acontecer aqui? Então tudo bem. Qual vai ser agora o segundo passo? Vamos lá, a gente vai fazer com que, ao invés de que o próximo do nosso novo elemento, tá, o elemento cujo conteúdo é 5 que a gente quer inserir, não aponte mais, tá, não aponte mais para none.
Então aqui está inicialmente apontando para none, e a gente não quer mais que ele aponte para none. Tá? Então a gente vai cancelar aqui, ele não mais vai apontar para none, mas sim vai apontar para agora, tá? O mesmo lugar que self referência aponta. Então perceba que a gente já, tá? Que a gente já está colocando aqui o segundo passo, tá? A gente já está fazendo aqui com que o elemento 5 antecipe-se ao 2, ou seja, seja o primeiro elemento a iniciar essa nossa lista. Qual é o próximo passo agora, tá? A gente vai fazer com que o último elemento dessa lista, tá? Cujo conteúdo é 4, passe a apontar não mais para o 2, mas para o 5. Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? A gente pode fazer uso, tá, de uma variável auxiliar para percorrer essa lista. Tá? Então, a gente vai utilizar aqui, vai iniciar aqui uma nova variável chamada tempinó, tá? Simplesmente representada por tn, que ela aponta para o mesmo lugar que self.referência aponta, tá? Eu vou apagar aqui só para deixar um pouquinho mais distante essa tn, tá? Para deixar mais apropriado. Deixa eu fazer de uma forma para ficar mais fácil, tá? Do nosso estudante entender direitinho. Então aqui está o tn, tá? Aqui está a variável temporária, que a gente vai fazer com que aponte para o início lá da lista. Então, o terceiro passo agora é percorrer, tá, essa lista até a gente tentar encontrar o último elemento. Então vamos lá. A gente está fazendo com que tn aponte para 2. E aí a gente pergunta, tn, tá? tn ponto próximo é igual, tá? É igual, ou seja, aponta para o início da lista, sim ou não? Aponta para o início, sim ou não? Nesse caso aqui a gente percebe que tn, tá? Ponto próximo significa tn é quem? tn aponta para o elemento 2. Então quem é o próximo de tn? O próximo de tn aponta para o elemento 4. E para onde é que aponta o início da minha lista? Ou seja, quem é o self.referência? O self.referência é o que representa, tá, o início da minha lista, ou L.referência, no caso a gente está usando a variável L. Perceba que L.referência, ou self.referência, aponta para o 2, enquanto tn.próximo aponta para o nó, tá, cujo elemento é 4. Então, se a gente fizer essa pergunta aqui, tn.próximo aponta para o início, então a resposta vai ser falsa. Tá? A resposta vai ser falsa. Como a resposta ela é falsa, o que é que vai acontecer? Tn vai apontar, tá? Ou seja, tn vai receber, vai agora apontar para o próximo elemento. Não mais vai apontar agora para o elemento na posição 2, mas vai apontar para o próximo elemento. Então, ao invés de apontar para o 2, ela vai tá, apontar agora para o elemento 4. E aí vem novamente a pergunta, tn.próximo aponta para o início da lista? Sim, tá? Então aponta. Perceba, tá, que aqui está o início da lista, marcado por setinha verde, e coincidentemente, tá, tn também aponta para o início da lista. Então significa que sim, a gente encontrou, tá, o último elemento. Beleza, se a gente encontrou o último elemento, agora a gente vai simplesmente, tá? Agora a gente vai simplesmente trabalhar para que o 5 seja colocado no início da nossa lista. Então, vamos trabalhar para que o 5 seja colocado no início da nossa lista. O que é que a gente vai fazer então? A gente vai dizer o seguinte, que tn, a gente vai dizer que tn ponto próximo vai receber quem? Tá? O novo nó que a gente criou. NN aqui que representa o novo nó. E quem é esse NN? NN, tá? É esse novo nó aqui. Esse carinha aqui, tá? Ele é NN. Ou seja, o que é que vai acontecer agora?
o tn não vai mais apontar para o elemento 2, mas sim, tá, irá apontar para o elemento tá, o elemento 5. Então, beleza, tn irá apontar para o elemento 5. Tá? Então, vocês podem perceber o seguinte, que percorrer a lista até encontrar o último elemento, aquela etapa de percorrer a lista até encontrar o último elemento, é o passo 3. Fazer com que tn.próximo aponte para o novo elemento, que vai ser o nosso início da lista, tá? Representa o passo 4. Tá? Representa o passo 4. Qual é o passo 5? Tá? E último passo, na verdade, é final. Fazer com que a cabeça da nossa lista aponte agora para o primeiro elemento, tá? Que é representado por esse elemento 5. Ou seja, a gente vai cancelar, tá? A gente vai informar que self.referência não aponta mais para o elemento 2, mas irá apontar sim, tá? Irá apontar sim para o elemento 5. Ou seja, self.referência recebe novo nó. Tá? Recebe novo nó. Então, isso aí vai resultar em quê? Tá? Reorganizando toda essa imagem que está aqui na lousa, a gente tem o seguinte. A gente tem que o 5, tá? Entrou antes do elemento 2, ou seja, a gente inseriu no início. Depois, o elemento 5 aponta para o elemento 2 e o elemento 2, então, aponta para o elemento 4. Tá? Então, esta foi a operação de inserir no início de uma lista simplesmente encadeada e circular. Desculpa, uma lista, então, circular. A próxima operação é a gente querer inserir no final de uma lista circular. Então, como é que a gente trabalharia aqui? Então, percebam aí esse elemento, tá? Então, eu vou apagar agora o quadro. Então, tudo bem. A próxima operação agora é de a gente inserir, tá, um elemento no final de uma lista simplesmente cadeada. Então, vamos supor aqui que a gente tem uma lista, tá, com dois elementos. Aqui está uma lista L com dois elementos. Dos elementos 3 e o elemento 8. E vamos supor que a gente queira agora, tá, inserir o elemento 2 no final, tá? Ou seja, no final aqui da nossa lista. Então, quais serão os passos que a gente tem que seguir, tá? Quais serão os passos que a gente vai ter que realizar para conseguir alcançar esse objetivo. Então, vamos lá. Vou somente dar uma pequena reorganizada aqui, tá? Vou dar simplesmente aqui uma pequena reorganizada. Vou apagar aqui essa seta. Então, beleza. Passo 1. Criarmos aqui, tá, o nosso nó, informando o elemento que a gente acabou de passar como parâmetro, tá, que a gente quer que seja criado. Então, o passo 1 é criar o novo nó. Então, isso aqui é o nosso, esse elemento 2 aqui é o nosso novo nó. Tá? Pode ser uma variável chamada de novo nó. Beleza, segundo passo, então, vai ser a gente encontrar o último elemento dessa lista, tá? E, de alguma forma, fazer com que o próximo elemento dessa lista aponte para o 2 e que o elemento 2 aponte para o início da lista. Então, vamos lá como é que a gente faria isso. Vamos criar aqui uma variável auxiliar, tá? Chamada, novamente, de tempNó. Então, aqui está essa variável tempNó, que ela aponta para o início da minha lista, ou seja, ela aponta para o elemento 3. E aí vem a perguntinha, tá? tempNó ponto próximo aponta para o início da nossa lista, tá? Então, tempNó ponto próximo aponta para o início da nossa lista, não aponta, tá? tempNó ponto próximo aponta para o elemento 8. Então, a gente faz o que? Faz com que tempNó, tá, agora aponte, receba o próximo elemento.
Aí agora, tempo nó, ponto próximo, aponta para o início da lista? Sim, aponta. Então, aponta para o início da lista. O que é que a gente vai fazer? Então, significa que a gente encontrou o último elemento. Tá? Então, o segundo passo aqui, tá? O passo 2 para a implementação da inserção no final da lista é a gente percorrer os elementos. Tudo bem. Então, certo. O que é que a gente vai fazer então? O terceiro passo vai ser o seguinte: estamos no último elemento, estamos lá no último elemento, então a gente vai dizer o seguinte agora: tempo nó ponto próximo não vai mais apontar para o início da lista. Tempo nó ponto próximo não vai mais apontar para o início da lista. Tempo nó ponto próximo agora vai apontar para, ou seja, vai receber agora o novo elemento. Certo? Então percebam que o elemento 2 está posicionado no final da nossa lista. Esse é o passo 3. Certo? Qual é o passo 4 então? O passo 4 agora é fazer com que o novo nó não mais aponte para none. Tá? Ou seja, não mais aponte para vazio ou para null, dependendo da linguagem. O passo 3 agora é fazer com que o elemento 2, tá? O recém-inserido, aponte para o início da nossa lista. Ou seja, aponte para self.referência, que é o início da nossa lista, tá? Ou l.referência, depende aqui de como você quiser chamar. Certo? Esse aqui, portanto, é o passo 4. Então, esse aqui é o passo 4. Então, beleza. Aí estão, na verdade, né, os 4 passos que a gente precisa para inserir no final. Primeiro passo, tá? Primeiro passo, criar o elemento. Então, o primeiro passo foi criar o elemento com o valor que a gente queria, que foi o valor 2. Segundo passo foi percorrer até a gente encontrar o elemento final da nossa lista, até então, tá? Que era o elemento 8. Terceiro passo foi fazer com que esse até então elemento final apontasse para o novo elemento, tá? Que vai ser o último elemento na verdade. E por fim, o quarto passo foi fazer que o próximo desse novo elemento apontasse para a cabeça da nossa lista. Tá? Então, beleza. Reorganizando essa nossa lista, como é que os elementos, tá, estarão dispostos? Reorganizando nossa lista, como os elementos estarão. Então, vamos lá. Aqui está ele. 3, 8 e 2. 2 que aponta para, tá, o início da nossa lista. Então a gente já apresentou as operações de inserção no início da lista circular e a inserção no final da lista de uma lista circular. Agora a gente vai apresentar como a gente faz a etapa de remoção do início de uma lista circular. Supondo que aqui a gente quisesse remover do início da nossa lista circular, ou seja, supondo que a gente quisesse remover aqui o elemento 3. Tá? Vamos supor que agora que a gente quer remover esse elemento 3. O que é que vai acontecer então? Tá? Qual é o primeiro passo então para a gente remover um elemento do início da nossa lista? Vamos lá. O primeiro passo então vai ser a gente encontrar o elemento final dessa nossa lista. Então vamos criar uma variável auxiliar para a gente obter o final dessa nossa lista circular. Vou chamar aqui de uma variável temporária, nó temporário, temporary node, tá? Que aponta para o início da lista. Tn ponto próximo. Tn ponto próximo aponta para o início da minha lista? Não aponta. Tá? Então Tn ponto próximo vai receber Tn ponto próximo. Desculpa, Tn vai receber Tn ponto próximo. Tn ponto próximo aponta. Tn ponto próximo aponta para o início da nossa lista? Não aponta. Então Tn vai receber Tn ponto próximo. Beleza. Tn ponto próximo aponta para o início da nossa lista? Sim, aponta. Então a gente já encontrou o último elemento. O que é que a gente quer agora? Remover o 3. Então essa etapa aqui de percorrer a lista,
de percorrer a lista em busca do último elemento, tá? É o nosso passo 1. O segundo passo agora, tá? Vai ser o seguinte: a gente vai fazer com que tn.próximo, ou seja, tn.próximo, vai receber, então, self.referência.próximo. Ou seja, a gente vai eliminar o 3 aqui, tá? A gente vai eliminar aqui o 3 e vai fazer com que tn.próximo receba, tá? self.referência, que é esse elemento, tá? O elemento da casa que tem o valor 3, ponto próximo, que aponta para o elemento 8. Então, este aí é o nosso passo, tá? Este aí é o nosso passo 2. Este aí é o nosso passo 2. Beleza. Então, qual é agora o passo? Qual é agora então o passo 3? Tá? Qual é agora então o passo 3? O passo 3 vai ser o seguinte: a gente vai dizer o seguinte, que self, vamos lá. Então, olha só, a gente vai agora dizer que self.referência vai receber, tá? tn.próximo. tn.próximo. O que é que isso vai se refletir então na nossa imagem, tá? Simplesmente que self.referência, tá? A cabeça da nossa lista não aponta mais para o elemento 3, tá? Agora ele vai apontar para o elemento 8. Tá? Percebam então esse aqui é o passo, tá? Esse aqui é o passo 3. Esse aqui é o passo 3. Percebam então que o elemento 3 já foi removido, tá? Da nossa lista circular. Só que o que é boa prática? Tá? O que é boa prática? Boa prática é fazer com que o elemento 3, que agora é um elemento sem uso, tá? O próximo dele aponte para none, tá? E que ele seja liberado. Ou seja, com o que a gente fez aqui, não foi possível, a gente perdeu a referência para o elemento 3, portanto, não temos como fazer com que o seu próximo aponte para none. Tá? Então, a gente pode corrigir isso da seguinte maneira. Tá? Simplesmente, a gente faria o seguinte. A gente poderia, deixa eu só novamente posicionar, tá? Eu vou apagar isso aqui, vou apagar essa lousa, tá? E vou novamente reorganizar os elementos. Então, vejam só como é que eu vou fazer, tá? Aqui nós temos o L, 3, 8, 2. Então, daquela maneira, a gente fez um pequeno erro, tá? E agora a gente quer corrigir. 3, 8 e 2. Então, o primeiro passo de tudo é a gente percorrer até encontrar o último elemento, tá? Esse aqui é o primeiro passo. Como a gente faz isso? Utilizando uma variável auxiliar tn, tá? Então, inicialmente tn aponta para a cabeça da lista, depois a gente pergunta tn.próximo aponta para o início da lista, não aponta, tá? Então tn recebe tn.próximo. Novamente, pergunta tn.próximo recebe o início, a mesma coisa do início da lista, não aponta para o mesmo lugar. Então a gente faz com que tn receba tn.próximo. E aqui está finalmente tn apontando para o último elemento. tn.próximo aponta para o início da lista, sim, aponta, então a gente para. Então temos aí o primeiro passo. Aí o que é que a gente quer agora, tá? A gente quer fazer com que em algum momento, tá? Aqui onde a gente tem o elemento 3, que vocês estão vendo aí uma bordinha em azul, tá? A gente quer fazer com que seu próximo aponte para none, tá? Para que ele seja coletado ou liberado se a gente estivesse usando a linguagem C. Então vamos lá, qual vai ser então o passo 2, tá? Qual vai ser então o passo 2? A gente vai fazer com que self.referência, self.referência receba self.referência.próximo.
Então, o que é que vai acontecer aqui? Tá? Self.referência vai receber self.referência.próximo. Isso aqui é o passo 2. Este aqui é o passo 2. Tudo bem. Tá? Então, qual vai ser o próximo passo agora? Vai ser que tn, tá? Passo 3 agora vai ser tn ponto próximo, tn ponto próximo, tá? Tn ponto próximo, ponto próximo novamente, tá? Receba nome, tá? Receba nome ou vazio, tá? Em Python, ou null, tá? Em outra linguagem como Java. Então, aqui o 2 agora, desculpa, aqui o 3 agora não vai mais apontar para o elemento 8 e vai apontar para o elemento vazio. Então, este aqui é o passo 3. Este aqui é o passo 3. O último passo, o passo 4, tá? Vai ser fazer com que o elemento 2 aponte, então, tá? Para o elemento 8. Para o elemento 8. Ou seja, tn, ponto próximo, receba, tá? Self, ponto, referência. Tá? O início da nossa lista. Só que vocês conseguem ver aí que a gente está em algum momento, tá? Nessa linha aqui. Deixa eu só colocar aqui que isso aqui é o passo 4. Aqui em cima é o passo 4. A gente tem aqui, tá, como algum pequeno probleminha, tá, uma prática não tão legal de programação, que tn ponto próximo recebe none. Então, o que é que eu quero que vocês façam como exercício? Que vocês corrijam isso. Tá? Existe uma maneira de não colocar temp nó, ponto próximo, recebendo none. Isso aqui não é legal. Isso aqui funciona, tá? Mas isso aqui não é tão legal assim. Então, peço que vocês corrijam e também peço como exercício que vocês façam a inserção, tá, no final da nossa lista. Desculpa, a remoção no final da nossa lista. A gente fez a remoção do início e agora eu peço que vocês façam a remoção no final da nossa lista. Apenas reorganizando os nossos elementos, tá, a nossa lousa, como é que os elementos ficariam dispostos. Então, aí está a nossa nova lista, tá? Com os elementos dispostos, sem o elemento 3, que foi removido da nossa lista. Tá? Então, por hoje é só, pessoal. A gente finaliza então essa nossa aula de listas circulares e também a gente finaliza o assunto de listas dinâmicas. Tá? Quero que vocês façam essas duas operações. Desculpa, eu quero que você faça a operação de remover do final de uma lista circular. E quero que você corrija aquele temp nó, ponto próximo, como exercício. Tá? Os códigos estarão disponíveis para acesso aos estudantes da disciplina. Tá? Então, tenham todos um bom dia. Até mais, até a próxima aula. Então, pessoal, quem está assistindo essa aula e utiliza uma linguagem como C, Java para implementar as estruturas de dados de uma lista circular, pode concluir assistir ao vídeo, tá? Neste momento. A partir de agora a gente vai apenas apresentar uma parte de um código, tá? Que foi desenvolvido em Python de uma lista circular. Então a gente pode ver aqui que a gente tem neste arquivo, tá? A gente tem duas especificações de TAD. A primeira especificação é para a lista circular. E aqui a gente tem o construtor, tá? Dentro desse nosso TAD, a forma de iniciar, de alocar memória, tá? Deste nosso TAD no espaço de memória do computador. Tá? E aqui a gente tem uma variável chamada referência, que é responsável por apontar para a cabeça da nossa lista, tá? Para o início da nossa lista. Aqui abaixo a gente tem também a implementação do TAD nó. Tá? E nesse TAD nó a gente possui duas variáveis, uma referente ao dado e uma referente ao ponteiro, tá? Que referencia o próximo elemento, por isso a gente chamou de próximo. Tá? Então, quando a gente vai criar um novo nó,
a gente deve passar como parâmetro o valor que a gente quer colocar dentro desse nosso elemento, tá? E por padrão, o próximo vai apontar para none ou vazio, tá? Ou até null, dependendo da linguagem que o nosso ouvinte estiver utilizando. Então vamos lá. Aqui a gente tem a implementação de inserir no início, em Python. Tá? Então a gente tem aqui inserir no início, que recebe um valor, um determinado dado, como parâmetro, e é responsável por fazer a inserção deste elemento na lista circular. Então o passo 1 aqui, tá? O passo 1 aqui é criar esse nosso nó, tá? Referente ao dado que foi passado como parâmetro. Então a gente cria aqui o nosso nó, depois a gente verifica se a nossa lista ela está vazia, tá? Ou seja, se a cabeça da lista aponta para a vazia. Se for, a gente procede dessa maneira aqui. Ou seja, a cabeça da lista vai apontar para o nosso nó e o próximo do nosso nó vai apontar para o mesmo lugar que é a cabeça da lista, tá? E a gente retorna, a gente interrompe a execução da operação de inserir nisso porque ela já foi alcançada. Então tudo bem, o passo 2, tá? Vou somente fazer um pequeno ajuste aqui. O passo 2 é fazer com que, caso a lista não seja vazia, tá? Caso tenha um ou mais elementos, a gente faz com que o novo nó, o próximo dele, aponte para o início da lista, tá? E agora a gente vai percorrer a nossa lista, que é o passo 3, conforme os slides que a gente viu. Então a gente vai percorrer a nossa lista até encontrar o último elemento. Quando a gente encontrar o último elemento da nossa lista, significa o seguinte, que o último elemento, tá? O ponteiro, a referência desse nosso próximo elemento apontará para o mesmo lugar que o self.referência, que representa, tá, o início da nossa lista. Então quando a gente encontrar, a gente sai desse while, sai dessa iteração. Então a gente tem aí que o último elemento, tá, passará a apontar para o novo nó. Esse é o passo 4. Tá? Passará a apontar para o passo nó. E a gente faz a mudança na cabeça da lista, porque ao invés de apontar para o segundo elemento, ele agora passará a apontar para o primeiro elemento. Tá? Então aqui está um exemplo de implementação do inserir início. Tá? Você pode ficar muito à vontade para pensar em uma outra estratégia de implementação desta operação. Isso aqui é apenas um exemplo. Tá? E vamos apresentar também uma operação de remover do início. Então, em remover um elemento do início de uma lista circular, a gente trata aqui dois casos especiais. O primeiro é se a lista estiver vazia. Tá? Se estiver vazia, então a gente não vai fazer nada. O segundo caso especial é se a lista contiver apenas um único elemento. Então a gente trata esses dois casos especiais. E o terceiro caso é o caso genérico, tá? Ou seja, uma lista que tenha dois ou mais elementos. A gente cria aqui uma variável tempo_nó, que apontará para o início da cabeça da lista, tá? Depois a gente vai percorrer até o último elemento. Quando a gente encontrar o último elemento, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer que o próximo desse último elemento aponte para o próximo da cabeça da lista, ou seja, aponte para o segundo elemento da nossa lista, uma vez que o primeiro elemento será retirado. Depois disso, a gente fará com que referência ponto próximo, tá? Ou seja, que o primeiro elemento aponte para none, aponte para vazio. Tá? Essa estratégia aqui vai fazer com que o nosso elemento inicial ele esteja apto a ser coletado, tá? Que ele esteja apto a ser removido da memória pelo coletor de lixo, tá? Do nosso Python. Depois a gente faz com que self.referência receba, tá? Esse tempo_nó.próximo, que justamente apontará para o segundo elemento, tá? Da lista original, que passará a ser o primeiro elemento, uma vez que a gente retirou esse primeiro elemento da nossa lista circular. Então isso aqui na verdade são duas estratégias de implementação, tá? De inserir no início e de remover no início. Esse código vai estar disponível aí nas descrições do vídeo, você poderá ter acesso a ele. Você poderá realizar um outro tipo de implementação, tá? Isso aqui não é a única forma que funciona, mas é uma das formas que funciona, tá?
Também a gente apresenta a implementação do percorrer, ou seja, como é que eu faço para iterar, como é que eu faço para percorrer mesmo, tá, os elementos da minha lista circular. Então, aqui a gente trata o primeiro caso especial, que é o seguinte: se a lista for vazia. Então a gente evita percorrer, tá, uma lista que é vazia. Se ela for vazia, a gente simplesmente imprime, tá, a lista vazia. Ela não sendo vazia, a gente cria uma variável tempo que aponta, né, para a cabeça da lista, aponta para o início da nossa lista. E a gente vai fazer o seguinte: enquanto essa nossa variável, tá, enquanto a gente estiver percorrendo o elemento e o próximo desse elemento não apontar para o início da lista, então a gente vai imprimir os dados dessa nossa lista e vai fazer com que o tempo nó receba o próximo elemento. Tá? Então a gente consegue imprimir o primeiro, o segundo, o terceiro, até o elemento n-1, ou seja, com esse while aqui, com esse loop aqui, a gente consegue imprimir até o penúltimo elemento. Quando é alcançado, quando o tempo nó alcança o último elemento da nossa lista, o dado deste elemento não será impresso. Por quê? Porque esta condição de parada será alcançada, ou seja, o próximo do nosso elemento, tá, irá apontar, irá referenciar o início da nossa lista, que é justamente o self.referência. Então, quando a gente sair desse while, tá, a gente também imprimirá tempo nó.dado, que será então o elemento na posição n, que representa o último elemento. Tá? Então, pessoal, com essa breve apresentação do código, a gente conclui a aula de lista circular em Python. Então, como exercício, eu peço que vocês façam, eu peço que vocês implementem o inserir no final de uma lista circular, e peço também que vocês implementem o remover final de uma lista circular. Atentem para o fato de tratar de precisar, tá, ser tratado casos especiais, como lista vazia, lista com um elemento, tá? E o caso genérico é uma lista que tenha 2 ou mais elementos. Tá? Então, fica aí para vocês implementarem essas duas operações. Então, tenham todos um bom trabalho e um bom dia. Até a próxima aula.